Vamos lá. Folha. Deixa eu ver quem escreveu. Não tá assinado. DeSantis cita doutrinação e bane curso sobre história afro-americana na Flórida. Um dos nomes mais poderosos do Partido Republicano dos Estados Unidos, governador da Flórida, Ron DeSantis, baniu a implementação de um curso extracurricular sobre estudos afro-americanos no ensino médio do estado. O político alega que o projeto é uma forma de doutrinação. A ideia do curso foi anunciada no último ano pelo College Board, órgão que organiza exames preparatórios para as universidades. O piloto seria oferecido inicialmente em 60 escolas dos Estados Unidos nesse ano, para depois ser levado às demais instituições, mas não na Flórida. O Departamento de Educação do Estado, comandado por DeSantis, enviou comunicado ao College Board há pouco mais de uma semana dizendo que não concordava com a implementação. O conteúdo desse curso não tem valor educacional, afirma em trecho da nota. No futuro, o College Board deveria apresentar propostas com conteúdo histórico acurado. DeSantis voltou ao tema nesta segunda-feira, afirmando querer educação e não doutrinação. Esse curso de história negra tem como um de seus tópicos a teoria queer. Isso significa que alguém está impondo uma agenda política nas nossas crianças. No site do College Board, afirma-se que as aulas envolveriam áreas como literatura, ciência política e geografia para explorar contribuições e experiências dos afro-americanos. A divulgação traz também um depoimento de Nikki Taylor, diretora do Departamento de História da Universidade de Howard, a mais prestigiosa entre as instituições de ensino superior dedicadas a estudantes negros nos Estados Unidos. Abre aspas. O curso é uma compreensão sólida de como os afro-americanos moldaram a América. Fecha aspas. Em redes sociais, aliados de DeSantis como secretário de Educação da Flórida, Manny Diaz Jr., disseram que o estado rejeitou a implementação do curso porque ele estava cheio de teoria crítica da raça. Isso aqui é uma categoria dos Estados Unidos, é Critical Race Theory, é uma coisa que a gente não fala muito aqui no Brasil. Abre aspas. Exigimos com orgulho o ensino da história afro-americana, mas não aceitamos a doutrinação disfarçada de educação em nossas escolas. Dias se referia à linha de pensamento jurídico fundada por docentes negros e latinos na década de 80, que teve os Estados Unidos como berço, que é o Critical Race Theory. O que virou foco de republicanos nos últimos anos para barrar o debate sobre cor de pele em sala de aula. A Flórida foi um dos estados que barraram o assunto na educação. De acordo com o levantamento do portal da educação Education Week, desde janeiro de 2021, ao menos 42 estados americanos apresentaram projetos de lei ou adotaram medidas que restringem o ensino da teoria crítica da raça ou limitaram a forma como professores podem debater racismo e sexismo em sala de aula. Desde janeiro de... Vou ler de novo. Desde janeiro de 2021, ao menos 42 estados, os Estados Unidos têm 50, apresentaram projetos de lei que restringem o ensino de teoria crítica da raça e limitam a forma como professores podem debater racismo e sexismo. Além de avançar sobre debates da cor da pele nas escolas, DeSantis fez algo semelhante sobre questões LGBT. Em março, ele chancelou um projeto que na prática permite que pais processem docentes que mencionam questões de diversidade. Gente, isso aqui me fez ter vários déjà vus, assim. Me fez ter vários djavans. Eu tô tendo um djavan atrás do outro. Isso aqui lembra muitas coisas. A primeira que me lembrou, vocês já falaram aí no chat. Escola sem partido. Essa coisa de estão doutrinando nossos alunos de maneira disfarçada é a mesma coisa que o Escola Sem Partido. E caso algum de vocês tenha tido desprazer de ler o texto do Escola Sem Partido, é um texto muito sem pé nem cabeça. Muito sem pé nem cabeça. É um texto que chega a dizer que não existe moralidade se não houver religião. Eu estudei esse texto quando eu estava na licenciatura na faculdade. Então, assim, isso aqui é recorrente e, digo mais, para quem assistiu meu vídeo sobre a Margaret Thatcher, existia uma espécie de escola sem partido na época da Thatcher. Inclusive, é o vídeo que fez o meu vídeo da Thatcher ser desmonetizado. Eu coloquei um trecho da Thatcher falando sobre como estão querendo ensinar nas escolas que ser gay é uma coisa normal. E assim, eu tanco a desmonetização do vídeo porque eu precisava que vocês ouvissem ela falar aquilo do jeito que ela fala, com a entonação que ela fala. Isso em 1980 e eu acho que a palestra dela é de 87. E a gente fala um pouco sobre a seção 28, que fez a mesma coisa, limitou a maneira como professores podiam falar de diversidade na escola. E permitiu também que os pais denunciassem os professores. Isso na década de 80, gente. E é uma lei que só foi derrubada em 2003. A única coisa ruim da Thatcher é que ela morreu... A única coisa ruim da morte da Thatcher é que ela morreu de velha. E aí, gente, o que eu queria comentar é o seguinte. Existe uma retórica muito forte na extrema-direita estadunidense e na extrema-direita europeia. A extrema-direita do centro do capitalismo, ela tem uma retórica que é a seguinte. Ao ensinar sobre, no caso dos Estados Unidos, escravidão, por exemplo, ou nos Estados Unidos, história do neocolonialismo,
nós estamos incutindo um sentimento de culpa nas nossas crianças. Ou seja, a criança branca cresce se sentindo culpada. Então nós não podemos ensinar isso na escola, pelo menos não dessa forma, para não fazer com que nossas crianças brancas cresçam com um sentimento de culpa. Gente, essa retórica é péssima, tá? Mas ela é muito comum. No caso da Alemanha, a coisa fica pior. O partido de extrema-direita alemão, o partido neonazi lá, que é a Alternativa para a Alemanha, eles defendem a diminuição do ensino sobre o nazismo nas escolas, porque dizem que isso toma muito do currículo e faz com que os alemães se sintam culpados de serem alemães. Ora, ocorreu talvez um dos maiores crimes contra a humanidade na Alemanha, e ensinar sobre isso é errado, porque as pessoas vão se sentir culpadas. E essa retórica é muito recorrente, tá, gente? Muito mesmo. Aqui no Brasil, eu pelo menos não identifiquei isso tanto, porque talvez em países que são ex-colônias, como foi o Brasil, os Estados Unidos é uma ex-colônia também, mas tô falando mais do Brasil, que é quase uma neocolônia, né? Essa retórica não colhe tanto. Uma das coisas interessantes, eu acho que é o Darcy Ribeiro que fala isso, eu não consigo lembrar. Mas é que o brasileiro, dentro de si, ele carrega ao mesmo tempo o sentimento de vítima e de algoz. Porque ao mesmo tempo o brasileiro médio se sente responsável pela escravidão e se sente vilipendiado por ela. Se sente responsável pela escravidão e se sente violado pela colonização portuguesa. Isso eu tô generalizando, tá, gente? Mesmo os brasileiros brancos. Meu ponto é esse. É Sérgio Buarque, eu errei. Não é o Darcy Ribeiro, né? Tem a retórica de que os portugueses trouxeram civilização? Tem. Mas eu sinto que essa retórica não cola tanto. Não cola principalmente com movimentos de massas. Eu sinto que cola mais em uma certa casta aí da extrema-direita. Mas são impressões, só. E aí uma coisa que eu queria falar aqui é... Como professor de história, indo na toada dessa notícia que a gente acabou de ler. Gente, se vocês são marxistas e estão querendo se aprofundar em marxismo, tem duas coisas que vocês são obrigados a compreender a respeito do nosso país: escravidão e ditadura militar. Se você não compreende ou nunca leu livros a respeito da escravidão e ditadura militar no Brasil, esquece um pouco a União Soviética, esquece a China, esquece a Coreia, esquece Cuba e vá ler sobre o seu país. É imprescindível que qualquer marxista compreenda de maneira satisfatória as duas maiores cicatrizes do país: ditadura militar e escravidão. Indica livros, eu e a Isa, quem não conhece a Isa, História da Imagem, é membro da Soberania Historiadora também, nós estamos fazendo um compilado de material sobre escravidão e material sobre ditadura militar para marxista. Então, separado por tema, separado por autor, e a gente vai disponibilizar isso lá no nosso Discord. É que a gente ainda tá debatendo. Então, ela estudou... É curioso, porque eu estudei na USP, ela estudou na UFSC, e a gente tem referências diferentes. Já com a Gorender vale como indicação, é uma leitura difícil. É uma leitura difícil, mas... Sabe que eu não sei? Depende. Se você já é formado em marxismo, eu acho que vale a pena ler. Como primeira leitura, acho que não. Cicatrizes não, feridas abertas. Você tem razão, falei errado. As duas são feridas abertas. O governo do Bolsonaro mostrou que a ditadura é uma ferida aberta, muito aberta, pululante, e a escravidão eu não preciso nem falar, né, gente? A desigualdade social e racial do Brasil é ferida da escravidão. Então a gente tá separando isso pra vocês. Claro, eu e a Isa, a gente tá debatendo ainda pra deixar o mais redondinho, mas são coisas que a gente tá aqui querendo estimular. Esse é o meu ponto. Querendo estimular que marxistas brasileiros leiam mais sobre o próprio país. E não saibam, por exemplo, tudo sobre a União Soviética e não saibam descrever qual foi o fenômeno da ditadura no Brasil. Não saibam compreender o fenômeno da ditadura no Brasil. A gente vai disponibilizar essa lista em público, gente. Ela é pra ser usada, sabe? Aí falaram do Hélio Gaspari. Eu não gosto muito do Hélio Gaspari. Não acho ele um... Eu recomendo outros livros sobre a ditadura antes do Hélio Gaspari. É que o Hélio Gaspari, o que é interessante a respeito do Hélio Gaspari é que ele teve acesso a algumas documentações que só ele teve acesso. Então ele tem algumas coisas que, se você for um estudioso da área, vale a pena. Mas eu não recomendo. Eu prefiro muito mais... Por exemplo, um que eu gosto e que eu indico aqui o tempo todo como introdução à ditadura é o Marcos Napolitano, que foi meu professor na USP. Ele foi meu professor de História do Brasil. Ele me deu aula sobre ditadura. Ele é um grande especialista sobre ditadura, sobretudo cultura na época da ditadura. E ele escreveu um livro chamado 1964, que é um livro introdutório. É bem pequeno e ele dá vários nortes a respeito da ditadura militar no Brasil. Recomendo, eu acho muito bom. O nome do autor, Marcos Napolitano. Lilia Schwartz sobre escravidão, recomenda?
Eu prefiro outros livros também, mas eu não acho ruim, não. É só a questão de, tipo, se você não é um historiador e vai ler isso esporadicamente, ler alguns livros só, ou ler pelo menos um livro, não é o livro que eu recomendaria. Certo? Não assistiu Argentina 1985 ainda. Preciso ver. O que você acha de professores que vendem e fazem propaganda de seus próprios livros na faculdade pública? Eu confesso que eu acho um pouco cringe. Aconteceu isso muito na USP. Eu lembro de um episódio, gente, eu não vou falar o nome do professor, mas o professor tinha lançado um livro e ele tava muito assim, tipo... O ego dele tava lá nos céus, assim. E aí ele falou, como eu lancei meu livro, eu vou ficar depois da aula pra autografar pra quem quiser. Acabou a aula, ninguém ficou. Ninguém ficou na sala. 0 pessoas tinham interesse. Então foi uma cena assim... Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com muita vergonha nesse dia. Eu não vou falar sobre o que é o livro porque eu não quero que ninguém saiba quem é. Eu não vou falar. A galera no chat, fala CPF, número do cartão frente e verso aí. Não, não vai rolar, gente. Mas foi um climaço. Ele era tão insuportável assim, ele era um cara muito arrogante. Mas é a autoestima do homem branco, né? Você chegou a ler o livro dele? Não. Não, eu não tinha o menor interesse no tema.